Revolução Russa, tá? É importante que vocês vejam as aulas 1 e 2, porque lá a gente vai tratar como estava a Rússia antes da Revolução, tá bom? Com o poder dos czares. O czar seria como se fosse um monarca absoluto, daquele molde, mais ou menos, que vocês estudaram na escola quando falaram de absolutismo da Europa, dos séculos XV, XVI, XVII até XVIII. Tá? Que o exemplo máximo é o rei de França, né, o rei da França, Luís XIV, que dizia l'état c'est moi, o Estado sou eu. O cara controlava tudo. Todos os poderes na França acabavam tendo que respeitar e aceitar a última palavra do imperador. Tá? Então, na Rússia czarista, o czar ele tinha um poder similar ao poder dos monarcas absolutos da Europa, do mundo moderno. Bem, a Rússia acaba entrando na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial é uma guerra imperialista, porque as maiores potências do mundo, querendo dominar mais colônias e ter mais poder, acabam entrando em choque entre si. E a Rússia, que também estava já começando a namorar uma política imperialista, ou seja, de obter colônias, explorar outros países da Ásia, ela tinha interesse, por exemplo, na China, na Manchúria e etc., ela acaba também entrando na guerra. Só que a Rússia ela acaba se envolvendo na guerra contra o Império Austro-Húngaro e contra a Alemanha. E naquele momento da história, a Alemanha era a maior potência militar do mundo. É óbvio que a Rússia, atrasada tecnologicamente, ela foi varrida pelos alemães, tá? As tropas do Império Austro-Húngaro e, sobretudo, as alemãs, elas varreram a Rússia, tá? Humilharam a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Atenção! Às vezes, as pessoas confundem a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Lá no canal, eu tenho umas 2 aulas sobre a Primeira Guerra Mundial. Não tem material ainda, nesse momento, sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas as pessoas confundem a Primeira Guerra Mundial e a Segunda. Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, a Rússia foi varrida pelos alemães. Na Segunda Guerra Mundial, o Hitler e os nazistas, né, alemães, invadem a União Soviética. E quem vai segurar a Alemanha na Segunda Guerra Mundial vão ser as tropas do Exército Vermelho, tá bom? Da União Soviética. Então, é diferente. Na Primeira Guerra Mundial, a Rússia é varrida pelos alemães. Na Segunda Guerra Mundial, quem segura a Alemanha são os soviéticos. Tudo bem? Aí você vem agora para o front ocidental, da Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha invadiu a França. Na Primeira Guerra, as tropas francesas contiveram, seguraram as tropas alemãs. Na Segunda Guerra Mundial foi o contrário. As tropas de Hitler varreram a França, tá bom? Tem fotografia famosa que aparece o Adolf Hitler e seus né, parceiros, né, nazistas, marchando sobre Paris. Então é diferente, tá? As operações de guerra no front oriental, tá? Na Rússia, e no front ocidental entre franceses e alemães, tá bom? Guardem isso para não confundir. Às vezes, nas provas do Enem, eles colocam isso como uma pegadinha. E aí, se você não souber se localizar, você pode errar uma questão à toa, uma questão fácil. Tá? Então, vamos seguir aqui. Eu coloquei aqui alguns soldados, né? São os cossacos, tá? Russos, numa operação militar, já aqui como União Soviética, é uma foto um pouco mais recente, e botei aqui a figura do principal líder da Revolução Russa, que é o Vladimir Ilyich Ulyanov. Não decorem esse nome. Basta que vocês, na prova, saibam Lenin, tá bom? Lenin era um camarada, assim se diziam os soviéticos, né? Eles chamavam camaradas, tá? Geralmente, quem é de esquerda, assim, quer fazer revolução socialista, quando fala com o outro, chama de camarada, tá? Eu falaria camarada Roberta, camarada Marlon, tá bom? É como eles iriam se expressar. Bem, o Lenin é o principal líder, não o único,
da Revolução Russa. Era um cara intelectualizado, ele foi embora da Rússia antes de começar a Revolução, porque ele acabou sendo expulso pelo czar. Depois, quando o Exército Branco, que era um exército assim um pouco progressista, mas não era comunista, não era revolucionário, tá? Deixou que o Lenin voltasse. E o Lenin, que se formou em direito, tá? Ele falava, se eu não me engano, 6 ou 7 línguas, tá? Era um cara bastante intelectual. Ele volta para a Rússia. E quando ele volta, com a permissão dos exércitos brancos, ele vai conduzir agora uma revolução de fato na Rússia. E vai fazer o país virar socialista. Tá? Mais tarde, ele vai morrer com câncer, vai sofrer um câncer, tá, maligno, vai ficar muito doente e vai morrer. E aí, vamos então começar aqui a trabalhar, né, a oposição aos brancos. Entendam o seguinte, o Exército Branco é o exército que era contra a Revolução Socialista, e aí digam, né, marxista, inspiradas no ideal, né, do filósofo e prático alemão Karl Marx, que propunha o fim do capitalismo com uma revolução social dos trabalhadores, dos operários, tá bom? Sobretudo dos operários, e que também poderia englobar os camponeses, mas sobretudo dos operários. E o Lenin, ele é um leitor de Karl Marx, ele escreve algumas obras sobre isso, ele é um bom teórico também, tá? Ele escreve um livro chamado O que Fazer, e nesse livro ele vai dizer que a Primeira Guerra Mundial é uma guerra do imperialismo, que interessa ao capitalismo. Uma das coisas que o Marx vai dizer é essa, tá bom? Isso é da própria Internacional Socialista, operários do mundo inteiro, univos. Na ideia do marxismo, não importa, por exemplo, que você torça para qualquer outro time que não seja o meu. O que nos une não é o time de futebol, o que nos une não é o ser brasileiro e o outro ali ser argentino, ou ser alemão, ou ser francês. Tá? O que nos une para o Marx é que nós somos operários. E o nosso inimigo não é o francês, não é o argentino, não é o flamenguista, o tricolor, o vascaíno, o botafoguense. O nosso inimigo é o patrão que explora a gente. Se o nosso patrão é um patrão que nos explora, que faz dinheiro explorando a gente, ele é o nosso inimigo, na visão do marxismo. Então, para ele, nós temos que nos unir para acabar com esse patrão. O problema não é ser alemão. Eu entendi tua pergunta, é muito boa pergunta. Deu para compreender? Então, aqui, como eles são marxistas, não tem nenhum mal pegar o filósofo alemão e eles vão lutar contra a Alemanha na guerra, como você falou. Exatamente isso. Tá bom? Porque a ideia é fazer uma revolução em que acabe com o capitalismo. A ideia do socialismo, ela apresenta isso, ela vem depois do capitalismo e ela propõe uma alternativa contra o capitalismo, tá bom? Contra a exploração de um homem por outro homem. Por isso que o lema deles é operários do mundo inteiro, unidos. O operário argentino é meu parceiro, o operário peruano é meu parceiro. O patrão rico, dono do shopping que explora o trabalhador, ele é que é meu inimigo. Tá bom? Na visão do marxismo. Deu para compreender? Vamos seguir. Sim. Show de bola, então. Então, né, o que acontece? Quando acontece a Revolução de Fevereiro na Rússia, que os mencheviques, que quer dizer em russo minoria, chegam ao poder, eles depuseram o czar e permitiram a volta dos exilados. Os exilados, que estavam fugidos, né, da Rússia pelas perseguições do czar, voltam. E quem é que volta nessa leva aí? Voltam os marxistas, voltam os bolcheviques, voltam os camaradas de Lenin. Aí vem Lenin, Trotsky, que é o grande intelectual. Vocês já ouviram falar de Frida Kahlo? Então, Frida Kahlo era esposa de Diogo Rivera, o intelectual, né, um artista intelectual do México, tá? Mexicano. E o marido dela era muito vacilão com ela, né? Traía muito a esposa. E depois, quando na União Soviética, quem assume o poder é o Stalin, que ajudou a fazer a revolução, mas depois também ele apertou a revolução
e começou a perseguir outros líderes do próprio Partido Vermelho, do próprio Exército Vermelho, bolchevique, ele começou a perseguir o Trotsky. Ele virou inimigo do Trotsky, que lutou junto com ele e com Lenin, né, junto com Stalin e com Lenin, para fazer o sucesso da Revolução Russa. E, na verdade, no meu entendimento também, o Stalin fez muito mal para a União Soviética. Fez muito mal para a União Soviética. E aí, o Trotsky vai fugir das perseguições, né, do próprio Stalin. Ele foge para o México. E no México, ele vai ser recebido pela família da Frida Kahlo e do Diogo Rivera. O Diogo Rivera chegou a trair a esposa dele, a Frida Kahlo, com a irmã da Frida Kahlo. Olha que vacilão. Deixa eu me colocar. Olha como é que a gente se posiciona. Tá vendo aqui como é que eu me posiciono? E aí a Frida Kahlo, com bronca também dele, acabou traindo o marido. Ela teve um caso, teve um romance com o Trotsky. Depois, o Stalin manda a KGB, que é o Serviço Secreto da União Soviética, seria comparavelmente como a CIA para os Estados Unidos, né? O Serviço Secreto americano é a CIA, o Serviço Secreto da União Soviética era a KGB. E aí, o Stalin manda a KGB ir até o México, e aí, né, o Serviço Secreto Soviético da KGB, agentes da KGB, matam o Trotsky a golpe de machadinha na cabeça, uma covardia, dentro de casa. Invade a casa dele, onde ele está hospedado, né, e mata o camarada lá com um golpe de machadinha. Muitos do próprio capitalismo falam o seguinte, ó, ninguém fez mais mal, e eu concordo com isso, ninguém fez mais mal ao socialismo do que o Stalin. Stalin, eu tenho que admitir, embora eu seja um homem de esquerda, eu não sou um radical, e eu não gosto o radicalismo, ele te cega. E aí você não faz a autocrítica. E o Stalin, ele fez muito mal para o socialismo prático do mundo, tá bom? E boa parte do que levou à derrocada do próprio socialismo na União Soviética tem a ver com as atrocidades que o próprio Stalin fez. Então, a gente vai ter no capitalismo atrocidades, e tem muitas, mas também vamos ter atrocidades no socialismo, infelizmente. Tá bom? Bem, vamos voltar para cá. Voltando, né, do exílio na Europa, Lenin, Trotsky, tá bom? E outros intelectuais da Rússia que vão fazer o país virar a União Soviética, eles vão começar a montar e apresentar as teses de Abril. Já vi cair no vestibular isso. O que seriam as teses de Abril, tá? Eles concordavam com os mencheviques de tirar do poder o czar. Já foi tirado. Só que agora eles querem avançar com a revolução. Eles querem que a revolução não seja uma revolução burguesa, mas sim uma revolução socialista. Uma revolução do povo, dos camponeses e operários russos. E aí, eles vão apresentar as teses de Abril. Quais são as teses de Abril para eles, tá bom? Paz, isso cai no vestibular. Paz, pão e terra. E que todo o poder seja entregue aos sovietes. Sovietes quer dizer simplesmente, tá? São os sindicatos de trabalhadores, são os sindicatos dos operários russos, que entregue-se o poder aos operários. E o lema dos caras é paz, pão e terra. Vamos lá, para poder entender, isso cai em concurso. Paz é o quê? Tirar o país da Primeira Guerra Mundial. A Rússia estava passando vergonha, morreram milhões. Foi o país que mais teve mortos na Primeira Guerra Mundial, foi a Rússia. E o lema dos marxistas, né, dos socialistas, era tirar o país da guerra. Vamos fazer um acordo de paz com a Alemanha, mesmo que perca território, tá bom? Mas é importante tirar o país da guerra. Os soldados russos morrem na guerra de fome, de sede e de frio. Vocês sabem que a Rússia é fria pra caramba, né? Então, vamos tirar o país da guerra. Então, é paz, tirar o país da guerra. Pão. Temos que dar pão para o povo. Temos que alimentar o povo. Como dizia aqui no Brasil, o Betinho, sociólogo, que também de vez em quando cai na prova do Enem, sociologia, sociólogo Betinho, ele fala, quem tem fome tem pressa. Então, se o povo está com fome, tem que alimentar o povo. Depois vamos discutir o resto. Mas não deixa o cara... Porque com fome você morre.
eu tenho que primeiro não deixar que o povo morra de fome, tá? Que é uma morte horrorosa, né? Tá? É uma morte horrorosa. E terra, eles queriam fazer reforma agrária, o que desagradava os grandes fazendeiros russos. O que eles propunham é tomar a terra dos fazendeiros, dos grandes fazendeiros, que exploravam os camponeses russos, não indenizar os caras, não indenizar, tomar a terra e dar para os camponeses. Respondam para mim, o que eles queriam era radical ou era light? É radical, né? Tá bom? E aí tá aqui, ó. Pedido de paz imediata, tá? É a base do pensamento deles. Tirar o país da guerra. Do Lenin, Trotsky e dos outros comandantes da Revolução Russa, tá bom? Confiscar a propriedade privada dos grandes fazendeiros, tá bom? Aqui, ó. O que fosse, né, de uma metragem de tantos hectares a mais, toma tudo, tá bom? Ah, o marxismo, ele é também ateu. Então, eles vão propor aqui acabar com a religião. Para Marx, a religião é o ópio do povo, tá bom? Eu concordo com Marx em parte. Uma religião que te aliena, que não te faz pensar, tende a ser uma religião que te faz virar ignorante. Você não entende mais o mundo, tá bom? Você passa a acreditar que Deus vai resolver tudo e qualquer coisa. Eu vou para a rua sem máscara, porque Deus vai me proteger, e eu não vou pegar coronavírus de forma alguma, o que é uma ignorância, tá bom? Agora, eu não sou ateu, como Marx propõe. Aí, isso, de certo modo, me afasta nesse aspecto do pensamento do Karl Marx. Não tem jeito, tá bom? E também queriam estatizar a economia. As grandes empresas seriam todas tomadas da propriedade privada e passariam a ser controladas, vou voltar aqui para vocês, pelos sovietes, pelos sindicatos de trabalhadores. Ou seja, os operários iam passar a dominar as fábricas, tá bom? E as indústrias. Também os bancos. Ia ficar na mão do governo. Eles vão ser o que a gente vai chamar de Exército Vermelho, tá bom? Em novembro, né, em outubro de 1917, eles vão começar agora a radicalizar a revolução e vão tomar o poder, tá bom? Eles vão tomar o poder na Rússia e vão começar agora uma guerra civil. Guardem isso. Guerra civil é uma guerra interna, é uma guerra que envolve os cidadãos do país contra outros cidadãos do mesmo país. Por exemplo, nos Estados Unidos, entre 1861 e 1865, portanto, 4 anos, aconteceu uma guerra entre os homens do norte dos Estados Unidos, chamados genericamente de Yankees, e os caras do sul, chamados de confederados. Foi a chamada Guerra de Secessão. Já ouviram falar disso, né? Caiu na prova do Enem também já isso. É a Guerra Civil Americana. Essa guerra, inclusive, comprometeu a produção de algodão nos Estados Unidos. E nesse momento da história foi quando o Brasil mais vendeu algodão para os Estados Unidos, porque a produção de algodão do Sul foi desestruturada pelo Norte, que era mais industrializado, e aí eles compraram para a produção, né, de roupas e etc., né, tecidos em geral, eles usaram o algodão do Brasil. Tá? Então, a guerra num outro país também afeta a gente. Tá? Os conflitos diplomáticos entre os países também afetam o Brasil, tá? E outros países também, obviamente. Porque o nosso mundo hoje ele tem uma economia mais globalizada, sim. Vamos seguir. No Brasil também houve uma guerra civil. Tá? A Guerra dos Farrapos, entre 1835 e 1845, não é preciso decorar as datas, tá bom? É que eu sou professor de história e eu vivo disso. Mas aqueles 10 anos, né, no século XIX, aqui no Brasil, a Guerra do Rio Grande do Sul e Santa Catarina contra o restante do governo nacional foi uma guerra civil, tá bom? Então, a guerra civil é uma guerra interna. O que nós vamos ver aqui na Rússia agora? Uma guerra civil. De um lado, o chamado Exército Vermelho, que depois vai dar origem ao Partido Comunista, que quer dizer comum, a ideia é o bem comum. Em tese, filosoficamente, e é o que se busca implantar na prática, que se pode conseguir mais ou menos
A ideia do comunismo é que não vai haver gente efetivamente mais rica ou gente efetivamente mais pobre numa sociedade, tá bom? É óbvio que vai existir uma diferença entre o salário de um médico e de um maqueiro do hospital. O maqueiro também é um cara da saúde, que também é importante no trabalho da saúde como um todo. Tá? Então, não vai haver uma grande disparidade entre o salário do maqueiro e do médico. Eu vou tentar, mais ou menos, aproximar esses salários. Porque a ideia é de que todos os trabalhos são importantes. Todos devem ter um salário com dignidade. Tá bom? Ninguém vai ser miserável, mas também ninguém vai ser rico demais. Não no comunismo. A ideia é diminuir as desigualdades sociais entre os homens. É que não haja explorados e exploradores. A lógica é mais ou menos assim, tá? Ora, se, por exemplo, o Marlon tem muito pão para comer, é porque tem alguém que não tem pão para comer. Então a gente vai ter que dividir esse pão, tá bom? Querendo ou não, tem que dividir esse pão. Se alguém tem pão demais, alguém vai ter pão de menos, tá bom? O mundo produz alimentos que dá para alimentar a população do mundo inteira, que é mais do que 7 bilhões e 500 milhões de habitantes. Mas se tem fome, é porque há desigualdade, há desperdício do transporte e etc, etc. Ele vai tentar acabar com essa desigualdade também, tá bom? Vamos lá. E aí eles vão propor uma revolução mais radical. Só que os exércitos brancos que tinham feito a Revolução de Fevereiro receberam o apoio de dezenas de países, né, que faziam oposição à Rússia. Que vão pensar aqui comigo. A França tinha medo, a Alemanha tinha medo, Japão tinha medo, Estados Unidos tinha medo. O que houve na Rússia? Os operários, na Revolução de Outubro de 1917, tomaram os correios, tomaram as fábricas, tomaram os bancos dos empresários. Eles solaparam o capitalismo. Então, vamos pensar comigo. Os países como a França, a Alemanha, também tinham, Inglaterra e etc., tinham investimentos na Rússia. Tudo que eles tinham na Rússia foi confiscado, foi tomado pelo Exército Vermelho. Não é mais da França, não é mais do empresário alemão, ou inglês, ou belga, ou americano, norte-americano, quem quer que seja. Eles agora são do Estado soviético. Confiscou tudo. É um tipo de calote, tá bom? Seria mais ou menos, né, como se a Odebrecht, né, ela tem também empreendimento, investimento alemão. Há no Brasil uma revolução socialista e a gente confisca a Odebrecht. Tá bom? E aí ela passa a ser um domínio do Brasil, do governo brasileiro. Poxa, os alemães vão gritar. Foi o que aconteceu na União Soviética, na Rússia, nesse primeiro momento, Rússia, tá bom? Então a gente vai ter uma guerra civil, que vai ter muitos e muitos mortos. A Rússia, ela vai ser isolada. Os outros países não vão querer comprar produtos russos, não vão querer vender produtos para a Rússia. É tipo um boicote, tá bom? Eles vão isolar a Rússia, com o objetivo de fragilizar a Rússia. Nesse momento, o que vai fazer o Lenin, que era um cara muito inteligente? Ó, fizemos a revolução, houve uma guerra civil, os exércitos vermelhos venceram o exército branco, que era o exército contra-revolucionário, financiado também, né, pela burguesia, pelos grandes fazendeiros russos e pelas tropas e também pelos estrangeiros, tá? Pelos outros países. O Exército Vermelho venceu. Foi dura a guerra. A guerra civil matou muita gente. O que vamos fazer agora? O que podemos fazer agora? Aí vai dizer o Lenin, tá bom? Vamos fazer uma pequena abertura ao capitalismo. Eu vou deixar, para que a economia se recupere, que os pequenos empresários, tá? Vamos supor aqui, entre nós, que, por exemplo, a aluna Roberta, ela tem um açougue. Deixa a Roberta ter o pequeno açougue dela. Na lógica do comunismo, a princípio, ia confiscar tudo, ia ser tudo bem do Estado. Tá? Mas, nesse caso aqui, para que a economia cresça, para que a economia não afunde, até porque o mundo boicotou a Rússia,
Vamos fazer o seguinte, deixa, né, que o indivíduo tenha, por exemplo, um pequeno açougue, um pequeno sacolão, um pequeno comércio. Tá? O cara é feirante, que ele consiga colocar a sua barraca e fazer o seu pequeno comércio. É o pequenininho burguês, tá? É o que a gente vai chamar depois de pequeno burguês. Para quê? É o que o Lenin vai dizer, tá? Vamos dar um passo atrás. É um passo atrás no sentido de ceder algo ao capitalismo para poder salvar o comunismo, para que o comunismo sobreviva. Porque se a economia quebrar, dá ruim, não é? Dá ruim. Então tem que fazer o quê? Reforçar a economia. E aí o Estado permitiu, certo, que os pequenos empreendedores conseguissem ter o seu pequeno comércio. Isso fez com que a economia crescesse. O objetivo era recuperar o país do que foi chamado de comunismo de guerra, tá bom? Isso foi um certo, tá aqui até no texto aqui de vocês, ó, nos slides. Foi um abandono, tá, parcial do chamado comunismo de guerra. Ou seja, nem tudo vai ser controlado pelo Estado. Obviamente, correio, banco, né, as grandes fazendas, no geral, serão controladas pelo Estado. Você vai ter um Estado mais forte, tá bom? Isso vai receber um nome, isso cai muito no vestibular, guardem isso. É a NEP, Nova Política Econômica, implantada por Lenin. Lenin é intelectual, ele é filósofo, ele é historiador, ele tinha formação em direito, falei para vocês, tá? Então ele vai tentar planejar uma organização do Estado que garanta o sucesso do socialismo. Só para vocês não esquecerem, o socialismo é uma etapa, faz parte do caminho para chegar ao objetivo final, que é o quê? O comunismo, quando as pessoas serão efetivamente mais iguais. Tá? Bem, ele vai deixar, então, né, uma liberdade do comércio interno, é o que a gente falou aqui, um passo para trás para dar 2 passos para frente. Se quiserem ler uma obra do Lenin, eu até tenho aqui em casa, leiam O que Fazer, que ele vai tentar mostrar como se deve fazer. Ele também é um teórico, é um cara prático, para que o socialismo vencesse na União Soviética. As coisas mais centrais vão ficar na mão do Estado, tá bom? Ele vai fortalecer o Estado. E aí ele vai começar a organizar a ideia de um partido único para poder conter a oposição da direita, a oposição capitalista. É um partido único. Olha só, quando havia a convenção do partido, vamos supor que nós estivéssemos na convenção discutindo política, tá? Um assunto político qualquer. Aí eu tenho uma opinião sobre o assunto, tá? O camarada Marlon tem outra opinião. A camarada Roberta tem uma outra opinião. No final, venceu, vamos supor, tá? A minha proposta, a proposta do professor Carlos. Aí é o seguinte, ó. Vocês votaram contra, mas o que foi decidido na reunião do Partido Comunista foi o que propôs o professor Carlos. Então, agora, Roberto e Marlon vão ceder no que vocês pensam e vamos agora ter um objetivo só, objetivo único, um discurso fechado. O que vai valer é o que foi vencido na convenção. Convenção é um acordo, tá bom? Do qual vocês participaram, e aqueles que tiveram suas propostas rejeitadas vão aderir à ideia que foi a vencedora. O que aconteceu? Quando o Lenin começou a acusar o câncer, e era um câncer maligno, começou a ficar doente, houve uma briga dentro do partido. De um lado, o Trotsky, que era o maior intelectual ali daquele grupo, junto com o Lenin, e do outro lado, o Stalin, tá? O Joseph Stalin. O Stalin, que vai morrer em 1953, ele vai levar a vantagem e vai ganhar o poder, tá bom? O Stalin, ele era o comandante do Exército Vermelho. Ele tinha as forças armadas na mão dele. E ele vai usar isso como uma ferramenta para poder tomar o poder na Rússia, que agora vai ser a União Soviética, URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. No final, quem vai levar a melhor, aí vou colocar minha opinião aqui, infelizmente, vai ser o Stalin. E aí vai defender a ideia de que vamos fazer valer o socialismo em um país só.
ou seja, na União Soviética. Ele vai formar a União Soviética, ele vai fazer o país crescer, não podemos negar isso. Ele vai implantar os planos que nós vamos chamar de planos quinquenais, isso cai na prova do Enem muito. O que eram os planos quinquenais, tá bom? A cada 5 anos, o Estado tinha uma proposta de desenvolvimento industrial. Vamos lá. Então, no quinquênio, vamos pensar aqui, 1935, 40, vamos supor, vamos desenvolver a indústria de base, para o país ter uma indústria forte, aí vai desenvolver a indústria. No quinquênio, 1925, 1930, vamos desenvolver educação, e eles fizeram isso muito bem, tá? Educação de qualidade. Vamos fazer que o país tenha uma educação de ponta, para formar gente preparada. Só para lembrar aqui, ó, quando Napoleão chegou ao poder, e no meu canal tem um vídeo lá sobre o Napoleão, sobre o Império Napoleônico também, tá? Entra no canal que tem isso lá para vocês. O Napoleão, quando chegou ao poder na França, ele queria fazer com que a França, lá no comecinho do século XIX, fosse uma grande potência mundial e concorresse com o seu maior rival, que era a Inglaterra. E ele chegou à primeira conclusão, ó, só vamos poder fazer a França ser uma potência se houver investimento em educação. E foi o que ele fez. E, em grande parte, a França é o que é hoje porque houve investimento em educação. Aí aqui também vai a minha provocação, né? Hoje no Brasil, o que nós temos no Brasil em relação à educação? Só pancada na educação. Corte, o governo fala que é contingenciamento. É uma maneira de falar mais polidamente corte. E vai tirando, e vai tirando, e vai tirando. É claro que a questão não é só colocar dinheiro, é colocar o dinheiro, aplicar e aplicar bem. Mas se não tiver recursos, não tem como desenvolver uma boa educação, uma boa saúde. E é isso que o Brasil também vai sofrendo, tá? Estou encerrando aqui. O que vai acontecer, né? A gente vai ter a ideia de uma revolução permanente, que era a ideia defendida por Trotsky, que seria difundir o socialismo pelo mundo inteiro. Isso não venceu. O que venceu foi a segunda proposição aqui, tá? Foi a proposição do senhor Stalin, que seria fazer o socialismo em um país só. Vamos primeiro firmar o socialismo aqui na União Soviética e depois levar para o resto do mundo. Venceu a proposta de Stalin, o que, no meu entendimento, não foi bom para a União Soviética. Por fim, tem aqui, né, esse slide que vai falar aqui dos planos quinquenais, que eu já expliquei para vocês. Era a cada 5 anos desenvolver um campo do desenvolvimento industrial, econômico, tá? Social, comunicações dentro da União Soviética. Isso foi muito bom para a União Soviética.